Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, boa tarde, São Paulo. Começa aqui nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2013, a edição número 64 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviços, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando as notícias não são exatamente boas. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. Você já está conosco, seja muito bem-vindo ao jornal A Página Oeste, aqui da Rádio Terra. Este é o Jornal da Terra, que diariamente prega e avisa. Onde não há informação, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Hora de você conferir comigo os destaques da edição número 64 do Jornal da Terra. Diariamente, às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, quer a criação da Secretaria da Mulher em Osasco. Petistas lá da Assembleia Legislativa do Ceará pedem saída de João Paulo Cunha e José Genuíno da Comissão de Constituição e Justiça. Maior grupo hoteleiro do mundo lança projeto dia 16 em Osasco. Segundo o DR, obras no acesso João de Góes em Jandira terminam no ano que vem. Restrição a caminhões de grande porte entrou em vigor nesta segunda-feira nas principais vias de Itapevi. Lixo atrai ratos à rua Padre Cassabiano, Jardim Bonança, em Osasco. Polícia prende gangue da pizza, que aterrorizava as ruas de Carapicuíba. Malandro de Osasco é preso por roubo de 7 metros de fio de cobre. Em partida eletrizante, Rio de Janeiro ganha de virada e se torna campeão da Superliga Feminina de Vôlei. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Uma boa tarde para você que sintoniza agora o AM 1330. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra, a página oeste da nossa querida Rádio Terra, no AM 1330, que você também pode ouvir através da internet, no www.radioterra.am.br. Muito importante sua participação diária aqui conosco, nos ajudando a fazer este jornal, que afinal de contas, você sabe que a política vai fazer com que as suas realidades do cotidiano sejam modificadas, alteradas, buriladas. Então, a partir da política, tudo acontece. E tudo o que acontece na política, mas também em outros assuntos, na nossa região oeste, você fica sabendo aqui no Jornal da Terra. Uma boa tarde para você. Você participa desse programa ligando para nós no telefone 3266-6880, 3266-6880. Você pode também mandar um e-mail para nós no jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, e pode também participar desse programa através da nossa fanpage, da página oficial do Jornal da Terra no Facebook. Se você já usa o Facebook, usa as redes sociais, é só procurar lá para o Jornal da Terra.
Se você não usa, é muito fácil, é só digitar lá no browser, lá em cima, no endereço www.facebook.com/Jornal da Terra. Sua participação é muito importante. Aproveite que lá na nossa página do Facebook, você pode clicar em curtir e receber todas as informações de tudo o que acontecer aqui no jornal. Em primeira mão você vai receber. E se você desejar ter uma comunicação direta com esse programa, através desta página, é muito fácil. Tem um ícone ali do lado direito da tela do seu computador, escrito mensagem. Você clica ali, deixa a sua denúncia, a sua reclamação, a sua sugestão de reportagem, e essa informação vai chegar até a produção aqui do Jornal da Terra. Aí nós vamos receber a sua mensagem, você vai deixar os seus contatos para a gente poder tirar qualquer dúvida, e a sua reclamação, a sua denúncia vai virar matéria, vai virar reportagem, vai virar entrevista aqui no Jornal da Terra. Combinado? Então não esqueça, procure por Jornal da Terra lá no Facebook, ou então digite www.facebook.com/Jornal da Terra. Hoje no programa, além das manchetes que eu já acabei de dizer para você, vamos ter também o esclarecimento feito pelo nosso comentarista político para a cidade de Osasco, o Ralf Silva, que vai falar daquele imbróglio todo que envolve o vereador que é presidente do PSC, Rogério Silva, que é presidente do PSC de Osasco, e também a demissão de um secretário, isso mesmo, de um secretário por conta desse imbróglio. Então o partido votou contra uma medida mandada pelo prefeito Jorge Lapas e por decisão do vereador Rogério Silva. E aí o que aconteceu? O prefeito Lapas, pelo que eu entendi, em retaliação a essa atitude do presidente do PSC, demitiu o secretário que a pasta tinha no governo Jorge Lapas. Agora, daqui a pouco, o Ralf Silva, que é nosso advogado, que é o comentarista da política de Osasco aqui no Jornal da Terra, explica tudo direitinho para nós. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Governo de São Paulo e Prefeitura de Carapicuíba prometem entregar no ano que vem os 816 apartamentos que serão destinados às famílias de sem-teto que ocupam a chamada área da Savoy, no Jardim Tonato. O projeto habitacional tem investimentos de 78 milhões de reais, e a estimativa de entrega é da Secretaria da Habitação do Estado, que realiza o projeto em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo Federal. Os apartamentos serão construídos em 3 empreendimentos na Rua Paraguai, no próprio Jardim Tonato, que serão chamados de residenciais Azaleias, Violetas e Girassóis. Moradores do entorno do antigo lixão de Carapicuíba ainda esperam pelo chamado para ocupar uma parte das unidades. Do total investido, o aporte do governo do estado corresponde a pouco mais de 30%. O estado de São Paulo também repassou à prefeitura 7 milhões de reais para a desapropriação da área no final do ano passado. Representantes de secretarias e coordenadorias de diversas cidades do estado que lutam pelos direitos das mulheres reuniram-se na tarde de sexta-feira em Osasco com a ministra Eleonora Minicucci, responsável pela Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal. Eleonora destacou que a Secretaria vai manter e também ampliar convênios com o município de Osasco para a cidade se tornar referência no quesito de políticas públicas em prol das mulheres. Para a ministra, um dos frutos bem-sucedidos dessa parceria com a Prefeitura foi a implantação do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, mantido há quase 8 anos no município. O local é um instrumento fundamental do qual as munícipes podem contar sem medo de fazer denúncias de maus tratos, atendendo inclusive os municípios vizinhos. A secretária quer agora a implantação de uma secretaria voltada aos temas cotidianos da mulher em Osasco. O prefeito Jorge Lapas disse que o pedido da ministra secretária será analisado com atenção e carinho. O prefeito no seu bairro é o projeto da Prefeitura de Barueri, que a cada mês leva uma gama de serviços e atrações durante um sábado inteiro a um bairro diferente. Para a próxima edição, que será realizada no próximo sábado, dia 13 de abril, no Parque Imperial, já foi acertada a participação da AES Eletropaulo.
A concessionária disponibilizará sua UMA, a Unidade Móvel de Atendimento, nas próximas edições do projeto O Prefeito no seu bairro. A UMA oferece serviços de atualização cadastral, transferência de nome, consulta de débitos, emissão de segunda via da conta, negociação de débitos, pedido de nova ligação ou acréscimo de carga, pedido de corte de fornecimento, religação de energia, mudança de endereço de entrega de conta, pagamento de contas com cartão de débito, tarifa social e reclamação sobre consumo, entre outros serviços. Pois é, os deputados estaduais do Ceará, incluindo a bancada petista na Assembleia Legislativa do Estado, votaram a favor do requerimento 706/2013, que pede o afastamento de João Paulo Cunha e de José Genuíno, da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados lá em Brasília. O deputado federal José Guimarães, que também é do Ceará, solicitou o envio de um ofício à liderança do PT na Câmara dos Deputados, informando a decisão. O deputado José Guimarães, além de ser lá do Ceará, ele é irmão do deputado federal de São Paulo, José Genuíno, citado na questão. O autor do requerimento, o deputado estadual cearense Eli Aguiar, que é do PSDC, afirmou que a saída dos dois deputados da CCJ traria moralidade ao parlamento e aos serviços públicos, além de ser uma medida de respeito para com a sociedade. Opinião do deputado. João Paulo Cunha e José Genuíno foram condenados pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 470, o mensalão. Embora o requerimento tenha sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará, ele não tem poder de afastar João Paulo Cunha e José Genuíno da CCJ. A decisão vai caber a José Guimarães, irmão do Zé Genuíno e líder do PT no Congresso. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330. Muito obrigado também a você que ouve o Jornal da Terra diariamente através do www.radioterra.am.br. Eu continuo aguardando o seu e-mail no jt@jornaldaterra.com. Estou aguardando também o contato com o companheiro Ralph Silva, que vai falar daquele imbróglio relacionado à Câmara de Vereadores de Osasco, PSC, o partido que inclusive é o do Ralph Silva, o vereador Rogério Silva, que é o presidente do PSC de Osasco, uma votação contrária do PSC na Câmara Municipal de Osasco teria levado o prefeito Jorge Lapas a demitir um secretário que fora indicado pelo PSC, um secretário de governo. Daqui a pouco, então, o Ralph Silva explica isso direitinho para nós. Mas agora nós vamos conversar com o amigo Marcos Agostinho, do Instituto Mais, que está semanalmente conosco aqui no Jornal da Terra com a sua coluna Você Não Sabe, Mas Precisa. E hoje o Marcos vai nos falar de números importantes relacionados à expectativa das pessoas em relação aos prefeitos que tomaram posse neste 1º de janeiro. Uma boa tarde para você, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo Lobo e todos os amigos da Rádio Terra. Hoje nós vamos falar com vocês aqui a respeito de novos resultados de pesquisas que fizemos na região oeste. É muito prazer que eu estou aqui conversando com vocês de novo. Marcos Agostinho, vamos lá então direto. Quais são esses novos números de pesquisas que você tem para apresentar para os nossos amigos ouvintes hoje do Jornal da Terra? Olha, Rodrigo Lobo e ouvintes da Rádio Terra. Nessa semana, exatamente no dia 10 de abril, os prefeitos que assumiram os novos mandatos em 1º de janeiro completam 100 dias de governo. Então aquela fase de namoro, aquela fase daqueles prefeitos que assumiram, nunca tinham assumido uma prefeitura, né? Então é o tempo que você implementa as primeiras propostas do seu plano de governo, e é onde a população faz as primeiras observações a respeito do desenvolvimento do trabalho, né? Para sentir a pegada desses governantes, né? Então nós fizemos uma pesquisa em todos os municípios da região, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Pirapora, Santana de Parnaíba, e perguntamos para eles qual seria a expectativa com o governo. O que eles achavam, como que eles achavam que seria esse governo, pelo que eles já estavam sentindo, se esse governo seria um governo ótimo ou bom,
ou seria um governo ruim ou péssimo. E fizemos isso por todas as cidades da região aqui. Marcos, mas a população, a nossa população da região oeste, está otimista com os novos governos? Isso varia de cidade para cidade? Olha, a população, ela se mostra, se nós computarmos apenas os resultados numéricos, né, vamos sentir que a população está otimista. Mas vamos apresentar uns dados aqui. Nós temos que 35% das pessoas que responderam às pesquisas, elas acreditam que os prefeitos terão um governo ótimo ou bom. Do outro lado, nós temos aí aproximadamente 20% das pessoas que acham que os governos serão ruins ou péssimos. Então nós temos aí um saldo positivo. Se 35% acha que vai ser ótimo ou bom, se você subtrai aí os 20% que acha que vai ser ruim ou péssimo, nós temos aí 15% de saldo positivo. Só que nós temos um número bastante alto de pessoas que não souberam responder. Em torno de 17% das pessoas não souberam responder se o governo vai ser ótimo, ou se vai ser bom, ou se vai ser ruim, ou se vai ser péssimo. Estamos só observando. E nós temos um outro número bastante grande também, que chega aí a aproximadamente 30%, né, que são 29% das pessoas, 27% das pessoas acham que vai ser regular. Então as pessoas ainda, embora otimistas, não é aquele otimismo todo. Elas estão em compasso de espera para ver o que vai acontecer. Marcos, pelo que você está dizendo, cerca de 38% das pessoas ouvidas pela pesquisa, pela PRM, avaliam que as administrações, a expectativa é de que essas administrações serão ruins ou péssimas. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, existe uma diferença entre propaganda e promessa de campanha com o que de fato vai ser realizado. Então um governo termina com uma certa... com um certo volume de obras para impressionar, né? Ou então aquele candidato de oposição que ganha a eleição, ele ganha justamente incutindo uma certa esperança na população, só que quando assume, de fato, ele sente que talvez não é tão simples assim você implementar aquilo que foi prometido, né? E como a população ela não consegue enxergar logo de cara a que esse novo prefeito veio, ou mesmo aquele que se propôs a dar uma continuidade, ele não consegue cumprir as coisas com a velocidade esperada, então existe aí esse compasso de espera. Então as pessoas não sabem responder porque de fato não conseguem enxergar ainda as realizações, né? E aquelas que conseguem enxergar alguma coisa não entendem, aqueles que acham que está regular, que entendem que a expectativa vai ser mais ou menos, é porque o que ela está enxergando ainda não é o suficiente para que ela avalie como totalmente positivas as ações. Entendi, Marcos. Agora eu queria ir por cidade. De cidade a cidade, a gente vai fazer alguns blocos aqui no programa, que você fosse esmiuçando para a gente como estão individualmente a expectativa dos moradores de cada cidade. A maior cidade da região, Osasco, cerca de 750 mil habitantes. Como está a expectativa da população em relação ao governo Jorge Lapas? Olha, é interessante a gente discutir a cidade de Osasco, porque a cidade de Osasco, ela teve todo esse imbróglio, né, toda essa confusão, vamos assim dizer, referente às eleições, até que faltando um dia para as eleições, 2 dias para as eleições, não se definia quem que ia ser o concorrente do Jorge Lapas, né? Teve a renúncia do João Paulo, né? E se nós considerarmos apenas no voto, né? No voto, se fossem válidos os votos do Celso Giglio, o Celso Giglio teria pelo menos vencido o primeiro turno. E existia a possibilidade muito forte dele vencer o segundo turno no embate com o Jorge Lapas. E eu faço essa análise não é por ter preferência por A ou por B, ou por petistas ou tucanos. Mas o fato é que o Emídio, ao terminar a administração dele, ele tinha uma variação positiva de em torno de 30%. Chegava a variar 30%, 35%. E a avaliação negativa do Emídio variava em torno de 29%, 30%. Então, o saldo positivo que a administração petista tinha era equivalente ao saldo negativo. Daí o fato do Jorge Lapas não ter tido mais votos nominais do que o Celso Giglio. E o Jorge Lapas ele entra com uma expectativa de governo positiva muito similar à expectativa do Emídio. Porque ele é diretamente, como se fala na política, uma cria do Emídio, né?
E ele herdou, inclusive, essa imagem do governo. E essa expectativa do Jorge Lapas, ela está hoje em 31%. Ou seja, 31% dos moradores de Osasco acreditam que o Jorge Lapas fará uma administração ótima ou boa, contra 20% dos moradores de Osasco que acreditam que ele vai fazer uma administração ruim ou péssima. Existe um saldo positivo entre positivo e negativo de 11 pontos. Então, existe um saldo, existe a expectativa de uma administração positiva é maior do que a expectativa de uma avaliação negativa para o prefeito Jorge Lapas de Osasco. Pois é, né, Marcos? Uma divisão já esperada por conta de todo o imbróglio político de Osasco. Agora vamos falar de Carapicuíba, ainda nesse bloco de Carapicuíba. Recentemente você trouxe dados preliminares da sua PRM falando dos problemas de coleta de lixo em relação a Carapicuíba, a preocupação da população. Depois nós fizemos reportagem aqui a respeito também. Essa questão da coleta de lixo coloca ainda mais na berlinda o prefeito de Carapicuíba? Olha, nós acreditamos que um dos fatores é a questão do lixo, né? Porque a questão da coleta do lixo não é só a coleta do lixo em si, mas em si até mesmo um desarranjo administrativo que levou essa falha na coleta do lixo. Então, algumas coisas que vêm em cascata. O Sérgio Ribeiro, ele sempre teve uma avaliação positiva. Tanto é que ele conseguiu, já no seu segundo ano de mandato, eleger um deputado estadual da cidade, que havia sido presidente da Câmara. O Sérgio, ele terminou o mandato dele com uma avaliação positiva em torno de 50%. Porém, essa avaliação positiva do Sérgio, ela variava em torno de 40%. A média de avaliação do governo Sérgio Ribeiro foi uma avaliação positiva de 40%. E nós tínhamos aí outros 20% que avaliavam o governo dele de forma negativa. Ou seja, o Sérgio Ribeiro tinha uma avaliação de ótimo e bom em torno de 40% e tinha uma avaliação negativa de ruim e péssimo de 20%. Portanto, ele tinha um saldo positivo de 20 pontos. O demais, aqueles que achavam o governo regular, né, oscilava regular positivo, que viria acrescentar para a avaliação positiva e assim por diante. Mas a avaliação média do Sérgio Ribeiro era em torno de 40%. Hoje, essa avaliação, essa expectativa de avaliação de ótimo e bom, que o Sérgio fará um governo ótimo e bom, gira em torno de 33%. Ou seja, caiu a expectativa positiva em relação ao governo passado, que era dele mesmo. Ao passo que aqueles que achavam que o governo será ruim e péssimo, aumentou. Hoje está em 31%. Se o saldo positivo que o Sérgio tinha era de 20 pontos, que era 40% de ótimo e bom, contra 20% de ruim e péssimo, hoje esse saldo é de apenas 2%. Porque 33% avalia como ótimo e bom e 31% avalia como ruim e péssimo. Ou seja, multiplicou aí por 10, né? Ou seja, diminuiu-se em 10 vezes essa diferença do saldo positivo e negativo. E ele vai provavelmente ter que se superar ainda mais, porque a intenção de voto que ele teve, que foi em torno de 70%, foi superior. Olha que interessante. Os votos que o Sérgio teve foram superiores à avaliação positiva que ele tinha. Ou seja, para ele obter os 70% de intenção de voto na urna, ele teve que contar com uma dose muito alta de esperança, de expectativa. Ele teve que contar com o voto daqueles que achavam que o governo dele era regular. Então, o voto de confiança que ele teve para se eleger foi muito maior do que os outros candidatos que se elegeram em 2012. Esse dado é bastante importante a gente analisar. Já nós voltamos aqui no nosso bate-papo com o Marcos Agostinho, do Instituto MAS. Na coluna Você Não Sabe, mas Precisa, falando dos resultados sobre a expectativa dos munícipes, dos moradores da cidade da região oeste da Grande São Paulo. Afinal de contas, nesta semana, no dia 10, depois da manhã, esses mandatos já completam 100 dias. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Redes sociais como o Twitter e Facebook são muito utilizadas para divulgar produtos, empresas e eventos. São ferramentas cada vez mais populares, principalmente entre os jovens.
e avisando este público que os coordenadores do basquete da cidade de Osasco estão convocando interessados em participar da peneira para a equipe adulta de basquete masculino da cidade através das redes sociais. Os primeiros testes serão realizados no sábado, dia 13 de abril, a partir das 9 horas da manhã, no Centro Esportivo Sebastião Rafael da Silva, o conhecido Geodésico. Quem não tiver disponibilidade de horário para participar da seleção, poderá entrar em contato com os coordenadores através das redes sociais, Facebook e Twitter. O grupo Windham, maior grupo hoteleiro do mundo, vai investir na cidade de Osasco, que é o terceiro PIB do estado de São Paulo e o 12º produto interno bruto do país. A empresa constrói já na Avenida dos Autonomistas, ali próximo à esquina com a Câmara Municipal, no centro da cidade, o Hotel Ramada Incor. O empreendimento já está com vendas abertas aos investidores, mas seu lançamento oficial acontece no próximo dia 16 de abril, com a abertura das unidades especiais decoradas. A implantação está a cargo da construtora Banco de Projetos, que vai apresentar o empreendimento à imprensa no próximo dia 10. O empreendimento já possui incorporação e deverá se notabilizar como o melhor do ramo em termos de qualidade, infraestrutura e tecnologia da cidade. Que seja bem-vindo a Osasco, então, o grupo hoteleiro Windham. A Prefeitura de Itapevi, com apoio das polícias civil e militar, tem intensificado a fiscalização de bares e estabelecimentos da cidade. A operação deste final de semana contou com a participação de agentes da Guarda Municipal, dos departamentos de fiscalização de posturas, vigilância sanitária e Demutran, do Conselho Tutelar e da Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, diversos estabelecimentos foram averiguados e mais de 520 pessoas revistadas. 5 locais foram notificados pela Vigilância Sanitária por não estarem de acordo com as normas técnicas de higiene e saúde. A Guarda Municipal de Itapevi recebe, em média, 10 chamadas sobre o descumprimento da lei por noite nos finais de semana. Todas as ligações são registradas e encaminhadas à Secretaria de Receita, que, por meio do Departamento de Fiscalização de Posturas, realiza a vistoria nos locais indicados. Na ação do final de semana, ainda foram recolhidos 3 máquinas caça-níqueis e um veículo que se encontrava em situação irregular. Além disso, o Departamento de Fiscalização de Posturas expediu 9 multas por descumprimento das leis vigentes. Outras operações como esta da Prefeitura deverão ser realizadas em breve. A SPA 032/280, conhecida popularmente como Acesso João de Góis, principal ligação entre Jandira e a rodovia Castelo Branco, deve ter sua duplicação concluída em maio do ano que vem. A estimativa é do DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, órgão do governo do estado responsável pelas obras. Com investimentos previstos de 80 milhões de reais, o projeto envolve a implantação de uma faixa de tráfego adicional em cada sentido, também de vias marginais, e ainda melhorias até os acessos ali nas vias municipais próximos à estação. A duplicação da rodovia João Acesso de Góis foi anunciada em agosto de 2011 pelo governador Geraldo Alckmin durante visita à cidade de Jandira. Neste ano, agora em 2013, no início de março, quando inaugurou a ETEC Jandira, Alckmin reiterou a importância da obra para a cidade, pois ao longo da rodovia está lá o Parque Industrial de Jandira. As obras começaram em setembro do ano passado e a expectativa é que a remodelação do acesso João de Góis beneficie diretamente 108 mil habitantes. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330. Diariamente o Jornal da Terra conta o que de mais importante acontece na região oeste da Grande São Paulo, cidades como Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Cotia, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama. Todas essas cidades são notícia aqui no Jornal da Terra. Muito obrigado pela sua audiência, para você que nos ouve no AM 1330 e para você também, super bem-vindo, você que nos ouve no www.radioterra.am.br. Estamos aqui
com o Marcos Agostinho, conversando com ele hoje detalhadamente sobre mais resultados da sua pesquisa, a PRM, a quarta PRM, a pesquisa regional do mercado. O Marcos é o cara que semanalmente nos traduz os números das pesquisas aqui. Estamos falando da expectativa dos moradores da região em relação aos seus prefeitos. E agora, Marcos, já falamos de Osasco e Carapicuíba, cidades em que a população vê os seus administradores com um certo receio. Vamos falar de quem agora? Quem está numa outra condição, uma expectativa boa em relação aos moradores da cidade? Até pela sequência, né? Nessa sequência aí de Osasco, Carapicuíba, na sequência vem Barueri, que é a terceira maior cidade, com 240 mil habitantes, segundo dados do IBGE. E é o seguinte, o Gil hoje, ele tem a expectativa positiva, a soma de ótimo e bom, ela alcança a soma de 59%. Ou seja, de cada 10 pessoas entrevistadas em Barueri, de cada 10 pessoas, 6 delas acreditam que o atual prefeito, que tomou posse no 1º de janeiro, Gil Arantes, que tomou posse no seu terceiro mandato, fará uma administração ótima ou boa. 59% é um número bastante significativo. Significativo também pelo fato de que 19% dos eleitores e moradores de Barueri avaliam que o governo dele será ruim ou péssimo. É um número relativamente alto para se avaliar como ruim e péssimo, mas o saldo que se tem de 59 menos 19 dá 40 pontos. Então, mesmo ele tendo 19%, ou seja, de cada 10 pessoas, 2 acreditam que ele vai fazer um governo ruim ou péssimo, ele tem, por outro lado, 6 pessoas que acreditam que ele vai fazer um governo ótimo ou bom. Por outro lado, essa expectativa positiva é um ônus para ele, porque todos esperam, e eis que esperam dele, que ele faça uma administração superior à administração do Furlan. Ele vai ter que superar, ele vai ter que ser melhor do que os 2 mandatos anteriores que ele teve, e também vai ter que ser superior aos 4 mandatos que o Furlan teve. A tarefa do Gil, talvez seja a tarefa política e administrativa, seja uma das mais difíceis da região. Eu não tenho dúvida de afirmar que o prefeito que terá a maior responsabilidade do ponto de vista político-administrativo chama-se Gil Arantes. Por quê? O governo Furlan terminou com uma avaliação positiva, apenas de ótimo e bom, desprezando o regular positivo, de 72%. E a avaliação negativa do Furlan era de 8%. Portanto, o Furlan tinha uma diferença entre positivo e negativo de 64%. Entendi, Marcos, entendi. A diferença entre positivo e negativo era de 64%. A diferença do Gil entre positivo e negativo é de 40%. A população de Barueri demonstra, inclusive, que já existe uma fatia significativa da população que de antemão já aguarda aí um número bastante significativo de que vai cobrar, ou seja, esses 20% vão cobrar de forma ostensiva a qualidade dos serviços e o desempenho político de Gil Arantes na cidade de Barueri. Esse é o grande desafio. Aqui no Jornal da Terra, estamos conversando com o sociólogo Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, que está trazendo cidade por cidade os números relacionados à expectativa da população em relação ao seu prefeito. Ele acabou de falar para nós aqui do Gil Arantes, a condição de ter inicialmente uma boa aprovação, mas também tem uma porcentagem da população que claramente preferia o prefeito Furlan, o nome indicado por ele. Agora, Marcos, queria saber, você comentou aqui fora do ar conosco, a respeito da situação do prefeito de Jandira, o Geraldo Teotônio, conhecido prefeito G, que também tem alguma dificuldade lá na cidade, né? Olha, é muito interessante isso, né? Muito interessante. Fazendo uma comparação com Barueri, quando nós perguntamos para um morador de Barueri, para um morador de Carapicuíba, né? O que ele acha, como que vai ser o governo, né? A expectativa em relação ao governo, pouquíssimas pessoas não sabem responder. Em Barueri, por exemplo, apenas 1% das pessoas não tinham opinião a respeito de como seria. Para demonstrar como as opiniões são mais formadas, como o embate político é mais aguerrido. Todo mundo tem algo a dizer, né? Em relação a Jandira, quando nós perguntamos qual que era a expectativa em relação ao governo,
41% dos moradores eleitores de Jandira não souberam responder como vai ser. E isso é um número muito grande, tá? E não é porque as pessoas não sabem, porque elas não acompanham a política, ou porque não têm vivência na cidade. Não, é justamente por elas acompanharem muito de perto. É uma cidade onde teve um prefeito assassinado, é uma cidade onde teve constantemente uma ameaça de impeachment da prefeita Anabel Sabatini, que terminou o mandato dela a duras penas, com um maior índice de rejeição. Ela foi a única prefeita que saiu devendo em termos de avaliação. Por quê? A soma de ótimo e bom que ela teve no governo dela, ela terminou o governo dela com 13% de pessoas aprovando a administração, dizendo que era ótima ou boa, contra 44% das pessoas dizendo que o governo dela era ruim ou péssimo. Ela saiu com 31% negativo de avaliação. E isso porque a população avaliou que estava muito ruim o governo dela. Então aquele que entra para o governo, e o G ganhou disputando de maneira acirrada com 3 pessoas, ele disputou com Paulinho Bururu, que havia sido prefeito da cidade, por 2 mandatos, e disputando com o Dr. Sato, que era uma novidade. E o próprio G abandonou, saiu do PT, mudou para o PV. Então a cidade ficou toda empolvorosa, né? E como a cidade está meio desgastada, a descrença na cidade com a política é muito forte, a expectativa é menor para fazer justiça. A avaliação na administração do G, 23% acreditam que o G vai fazer um governo ótimo, bom, contra 17% que acredita que ele vai fazer um governo ruim ou péssimo. Nós temos aqui um saldo positivo, muito embora muito próximo, mas nós temos um saldo positivo. Ele conseguiu fazer com que a expectativa seja superior à avaliação que a Anabel Sabatini teve. Podemos analisar que, em comparação ao governo anterior, o G ele tem uma perspectiva de se sair melhor no governo do que a Anabel Sabatini. Sem dúvida, um grande desafio para o prefeito G, o homem G, que encarou primeiro trocar de partido, né, como você mesmo falou, e agora ter que enfrentar todos esses fantasmas que assombram a administração pública de Jandira. Agora, vamos falar da minha Itapevi. Prefeito Jaci Tadeu, 100 dias de mandato, você fez a pesquisa no mês passado. Quais são os resultados? O que você tem aí sobre a perspectiva da população itapeviense em relação à administração Jaci Tadeu? Olha, a situação de Itapevi é uma situação muito interessante, né? A situação de Itapevi é uma situação sui generis, cada cidade ela guarda uma situação. O Itapevi teve essa eleição marcada pela sucessão municipal. É um município onde, na urna, o candidato foi a única cidade onde a prefeita conseguiu fazer o seu sucessor, tendo o seu candidato tendo mais votos dentre os candidatos. No caso, o Emídio, que era um prefeito que já não podia disputar a eleição, ele conseguiu fazer o Jorge Lapas, só que o Jorge Lapas não teve mais votos do que o Celso Gigli. O Rubens Fulan, que não podia mais concorrer à reeleição, já estava no segundo mandato consecutivo, não conseguiu eleger o seu sucessor. E, no caso, a doutora Ruth conseguiu eleger seu sucessor, fazendo com que ele tivesse mais votos com seus oponentes. E a eleição foi muito acirrada, porque concorria com um deputado estadual, de terceiro mandato, que já havia sido chefe da Casa Civil, do Mário Covas, e concorria contra uma novidade. E essas novidades foram, inclusive, o mote de muitas cidades, como até a capital de São Paulo, o Novo. E elegeu um candidato que não tinha um perfil do político tradicional. Ele tinha mais o perfil de um técnico. Então, era um técnico concorrendo entre os políticos. Isso só foi possível graças ao reconhecimento de um trabalho que foi avaliado como ótimo e bom por 52% da população, cujos índices de aprovação variavam em torno de 70% a 75% se somarmos aqueles que avaliavam a administração como regular positivo. O saldo positivo nós tínhamos também 14% que avaliavam o governo da doutora Ruth como ruim ou péssimo. Então nós tínhamos um saldo positivo de aproximadamente 38% de saldo positivo
né? E hoje nós temos uma avaliação, uma expectativa com relação ao governo do Jaci Tadeu de 31% positivo. 31% acredita que ele vai fazer um governo ótimo ou bom, contra 13% daqueles que avaliam que ele vai fazer um governo ruim ou péssimo. O que existe de coincidente nos números é aqueles que avaliam com uma perspectiva ruim ou péssima. Era 14% e agora é 13%. Número muito próximo. O que caiu e muito é a expectativa positiva. Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer. Porque de cada 10 pessoas nas eleições de 5 de outubro, apenas 4 delas votaram no Jaci. Porque os outros 6 votos foram divididos. Parte deles votaram no Teco e parte deles votaram no João Caramês. Então o eleitorado de Itapevi está muito mais dividido. A cobrança sobre o Jaci também será muito grande, porque a expectativa é que ele supere o governo da doutora Ruth, que ele faça aquilo que não foi feito em termos de relacionamento do município com o Estado, que seria uma obrigação do João Caramês, vamos assim dizer, de trazer recursos para o município, então isso passa a ser uma expectativa que o Jaci venha a suprir, e também aqueles que votaram no Teco e queriam uma renovação total, que não queria nem o João Caramês, que era o velho, ou acreditavam que Itapevi poderia fazer mais, né, eles vão cobrar em muito o Jaci. Então, esses dois segmentos estão em compasso de espera. Aqueles que são diretamente atendidos pelas políticas públicas municipais. Aqueles que têm os seus filhos na escola com uniforme escolar, aqueles que tiveram suas ruas beneficiadas por asfalto, e aqueles que provavelmente a expectativa talvez fosse maior. O problema que levou o Sérgio Ribeiro a ter uma avaliação, uma expectativa negativa em Carapicuíba, com certeza tem uma contribuição forte da coleta de lixo. Em Itapevi, a expectativa do Jaci estar em apenas 31%, bem abaixo do que terminou o governo da doutora Ruth, tem com certeza muito a ver com o problema das enchentes que ocorreram no início do ano. Eu particularmente acredito muito na administração do prefeito Jaci Tadeu, uma figura que eu conheço há muito tempo, tem praticamente a minha faixa etária, um pouco mais velho que eu, conheço ele de muito tempo e também conheço o pragmatismo desse homem no comando da Prefeitura de Itapevi. Lá na Secretaria de Desenvolvimento, que ele ocupou enquanto fora vice-prefeito, fez tocar uma série de projetos que possibilitaram a ex-prefeita doutora Ruth conseguir esse nível de aprovação muito importante na sua saída. Eu acredito muito. Mas daqui a pouco a gente continua esse papo com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, aqui na sua coluna Você Não Sabe, Mas Precisa, falando hoje das expectativas da população da região oeste em relação aos seus prefeitos. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde de segunda-feira. Eu e o comandante Schmidt seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. E quem utiliza a marginal do Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna já encontra um trânsito carregado da aproximação da ponte Júlio de Mesquita Neto até o acesso à rodovia Dutra, principalmente pela pista expressa e a pista central. A pista lateral tem uma pequena melhor fluidez. No sentido do Castelo Branco, o motorista não encontra dificuldades. A Tietê segue apenas intensa. Vai voar conta? Então faça seu check-in antecipado via internet ou celular e evite filas. Acesse tam.com.br e viaje tranquilo. TAM, paixão por voar e servir. Rosângela Alves para a Rádio Terra. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Atenção itapeviense, começou a valer hoje a restrição à circulação de caminhões de alta tonelagem na região central de Itapevi. Os veículos com mais de 10 toneladas não podem mais trafegar pelas avenidas Presidente Vargas, Carolina de Abreu Paulino, Cesário de Abreu, Férez Nassif Chalupe e trecho da Avenida Rubens Caramês, a principal da cidade, entre as 6 e as 9 da manhã e entre as 4 da tarde e 8 da noite. Nesse primeiro mês, os motoristas serão apenas orientados sobre a medida por agentes que estarão nas entradas da cidade e também na região das vias da interdição. Já a partir do dia 8 de maio, aí começam as autuações.
A medida visa combater os congestionamentos nessa área. Itapevi é a terceira cidade da região a adotar esse tipo de restrição. Barueri foi a primeira, mas apenas ali na região do Alphaville. Já em Osasco, a medida vigora desde o ano passado no centro e também nos principais corredores viários, também nesses mesmos horários de pico. A Coordenadoria de Serviços Urbanos de Barueri, responsável por orientar e executar serviços relacionados ao abastecimento de gêneros alimentícios à cidade de Barueri, através de sacolões e similares, viabilizou a instalação de mais uma feira livre permanente na cidade. A nova Feira Livre vale desde o dia 21 de março para a Feira das Quintas-Feiras, no bairro dos Altos. O comércio de frutas, legumes e outros tipos de alimentos acontece na estrada do Itaqui, em frente ao conjunto habitacional, das 7 da manhã às 2 da tarde. A criação de novas unidades de feira livre visa dar oportunidade de compra em novos horários e locais à população, bem como a geração de emprego e renda através da concessão dos espaços para comerciantes de outras unidades da cidade. Como algumas outras alterações de locais foram realizados pela administração, a Prefeitura sugere que os moradores de Barueri contatem o CSU no telefone 4194-1702, 4194-1702. Os moradores da rua Padre Cassabian, no Jardim Bonança, em Osasco, têm convivido com um desagradável vizinho. A via pública está tomada por lixo que deveria estar dentro de 2 caçambas de coleta. Como os reservatórios não dão conta do volume, a sujeira acaba espalhada por toda a via pública. Como consequência, os moradores enfrentam ainda o mau cheiro e uma verdadeira invasão de ratos, baratas e outros insetos, que estão prejudicando inclusive o pequeno comércio local. Para completar, cachorros e até cavalos vão até as proximidades das caçambas para se alimentarem com restos de comida. Além disso, crianças brincam próximo às caçambas e algumas delas já foram vistas com seringas usadas nas mãos. Está muito séria a coisa lá. Segundo a Prefeitura de Osasco, a colocação de caçambas no local é a única forma de fazer a coleta do lixo ali, já que a rua é estreita, o que não permite a entrada de caminhões de lixo. A coleta é feita regularmente, segundo a administração, que pede também a colaboração dos moradores, que só devem depositar seus sacos de lixo nos dias da coleta dos resíduos. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Muito boa tarde, você que sintonizou agora, que chega agora aqui ao AM 1330 na Rádio Terra, falando para toda a Grande São Paulo e aqui no Jornal da Terra com as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Estamos conversando hoje com o meu colunista Marcos Agostinho, diretor do Instituto Mais, que está trazendo resultados relacionados à expectativa dos moradores da região oeste em relação aos seus prefeitos. Ainda resultados da sua 4ª PRM, a Pesquisa Regional de Mercado. Já falamos aqui, Marcos, deixa eu ver, de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi. Santana de Parnaíba, Marcos. Nós temos aqui agora nosso colunista para as questões de política de Santana de Parnaíba, Gustavo Buitron, que estará conosco sempre às quartas-feiras aqui no Jornal da Terra, falando desse imbróglio jurídico que pode até tirar o prefeito César do poder, da sua cadeira na prefeitura, pode-se realizar uma nova eleição, ou então dar novamente o posto de prefeito ao ex-prefeito Silvinho Peccioli, o segundo colocado na eleição. Agora, em relação à expectativa da população, Marcos, quais são as notícias que a sua 4ª PRM trouxe? Interessante, né, como cidades tão próximas, cidades vizinhas, né, estamos falando de processos eleitorais muito similares, com características totalmente distintas. O Silvio Peccioli, ele terminou o governo dele como o segundo melhor governo avaliado na cidade. O governo melhor avaliado era o governo Rubens Furlan, com 72% contra 8% de ruim e péssimo. O Silvio Peccioli, ele alcançou a inacreditável soma de 61% de avaliação positiva.
e mesmo assim perdeu a eleição. Aí vamos perguntar. A teoria diz o seguinte: o índice de voto que você tem quando você concorre à reeleição, que era o caso do Silvinho Pescioli, é exatamente o número que você tem de ótimo e bom. Mas o que aconteceu em Santana de Parnaíba é que, mesmo tendo uma avaliação positiva desse tamanho, o Silvio Pescioli perdeu a eleição. Por isso que se diz que a eleição do César foi uma grande surpresa. Porque um candidato de oposição ganhar em Jandira não era surpresa. Porque o candidato que concorria à reeleição tinha 44% de ruim péssimo contra 13% de ótimo bom. Tinha um saldo negativo. Mas em relação a Santana de Parnaíba, o saldo era muito positivo. E hoje, o César ele tem 36% de expectativa positiva, ou seja, 36% do morador eleitor de Santana de Parnaíba acredita que o César vai fazer um governo ótimo ou bom. E 13% avalia que o César Marmo vai fazer um governo ruim ou péssimo. Ele tem um saldo positivo de 23%. É um número baixo, falando de 36%. Agora, o que explica isso? O Silvio Pescioli, ele perdeu a eleição não pelo fato da comparação com o governo, com a administração da cidade. A administração estava boa, as crianças tinham uniforme, tinha transporte escolar, estava sendo feito obras na cidade. Mas o comportamento político do Silvio Pescioli e do grupo político do Silvio Pescioli é que fez com que ele perdesse a eleição. Eu chamo de comportamento político a relação que o Silvio Pescioli tiveram em relação ao seu adversário. Ele usou de uma força excessiva, de uma força exagerada para subjugar o seu adversário. E essa preocupação que ele teve com o adversário, essa força proporcional fez acentuar aquela velha luta do anão contra o gigante, de Davi e Golias. Então, aconteceu que as pessoas passaram a torcer para o mais fragilizado. E na reta final, as pessoas chegaram à seguinte conclusão: olha, pela cidade ser uma cidade que goza de razoáveis recursos, independente de quem dirija a cidade, sendo minimamente honesto, é possível fazer a mesma coisa ou melhor. Vamos experimentar o novo. O fato da eleição do César, que causou estranheza a todo mundo, deveu-se à força excessiva que o Silvio Pescioli usou contra seu oponente. E, embora não seja algo de grande vulto, a expectativa não seja muito grande, o que para o César é algo razoável. Porque quem tem uma expectativa baixa, e pode agir da seguinte forma: olha, como a expectativa não é alta, o que nós fizermos vai contar muito mais pontos do que se nós fôssemos aqueles cujos administradores da população espera uma administração logo de cara com uma perspectiva muito boa. Entendi, Marcos, entendi. Para a gente finalizar essa porção de resultados e relacionados à expectativa dos moradores da região, falta Pirapora do Bom Jesus. Muito parecido com a situação de Santana de Parnaíba? Se assemelha um pouco com o município de Santana. Já era tido e havido como eleito na cidade um candidato tucano também, que era o Raul Silveira Bueno, já com outros 4 mandatos, se não me engano, 3 ou 4 mandatos, correndo por fora da briga petistas e tucanos que se reproduziu em Santana e que se produziu em Pirapora, que o Bananinha do PT e o Raul Silveira Bueno, do PSDB, ignorou-se o terceiro candidato que corria por fora, que era o Gregório. E a expectativa do Gregório é impressionante. Ela chega a ser maior, inclusive, do que a do Gil Arantes. Se o Gil Arantes tem 59% das pessoas que avaliam, que acreditam, que têm esperança que ele faça um governo ótimo e bom, em Pirapora, 62% dos moradores da cidade têm a esperança, a expectativa, nutre o desejo de que o governo do Gregório de Pirapora do Bom Jesus seja ótimo e bom. De cada 10 pessoas, 6 pessoas têm expectativa de que o governo Gregório fará um governo ótimo e bom. Muito legal, Marcos. Muito legal essa sua leitura, né? Esse raio-x em relação
as expectativas da população da região oeste com relação às novas administrações que, eu repito, nesta quarta-feira, depois da manhã, completam 100 dias de vida. Marcos, muito obrigado mais uma vez da sua coluna Você Não Sabe, Mas Precisa. Rodrigo Lobo, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez apresentando para vocês os resultados da quarta PRM e estar aqui com vocês na nossa coluna Você Não Sabe, Mas Precisa. Nos próximos programas vamos falar um pouco mais da região, só que dessa vez vamos falar parte do comércio, vamos falar para vocês sobre shopping centers, vamos falar sobre datas comemorativas e o que esses moradores da região estão esperando também em relação à economia da região. Muito obrigado, meus ouvintes, boa tarde. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. É isso, minha gente. Termina aqui a edição número 64 do Jornal da Terra, nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2013. Muito obrigado a você que esteve ligado com a gente nessa 1 hora e ficou sabendo tudo que é importante para você que é morador, ou gosta, ou já viveu na região oeste da Grande São Paulo. Muito obrigado a você que sintonizou e sintoniza o AM 1330 e para você que nos ouve através do www.radioterra.am.br. Obrigado aos meus amigos que ajudaram a fazer esse programa, o Ralph Silva, também o Marcos Agostinho, ao meu amigo Emerson Caetano, que controlou magistralmente os botões da Rádio Terra, a produção do Márcio Costinha, ao companheiro Cacá Rodrigues. Eu tô indo embora, vem chegando aí o meu amigo Ademir Laurentes. Vem cá, Ademir, vem cá, Ademir. Ele chega com o som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, 5 da tarde, aqui na Rádio Terra, diariamente servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.